Eu não sei se você estava assistindo, mas no dia 12 de março de 2024, dias atrás, tá? Um cara chamado Scott foi na internet e falou o seguinte, olha, nós criamos o primeiro AI, a primeira inteligência artificial que vai acabar com os programadores, com os desenvolvedores. Nós criamos o primeiro robô que programa do zero até o final. Quando eu olhei isso daí eu pensei, Mas aí eu fiquei pensando, por que não dar uma olhada nele, não é? Ele se chama Devin. Só que eu tenho algumas coisas interessantes para te mostrar aqui, mas antes de falar sobre isso, entenda que há 1 ano e meio atrás, a gente nem falava sobre isso. Agora já chega um cara e fala que vai, ou que já criou, né, um software, que vai criar softwares, que vai pegar o lugar de todos os programadores do planeta. Vamos ver se esse negócio é verdade. Dá uma olhada, olha aqui na minha tela. Quem falou isso foi esse senhor aqui, Scott Wu. Ele é CEO da Cognition AI, Artificial Intelligence. Cognition é a mais nova empresa que ele criou há meses, às vezes até 1 ano, e ele é o CEO dela. Ele é quem manda em tudo lá dentro. Ela chama Cognition AI. Para você acessar o site dela é cognition.ai ou então cognition-labs.com. Mas antes da gente ver o vídeo de apresentação dessa ferramenta e entender mesmo se ela vai tirar de mercado os programadores, desenvolvedores, vamos ver quem que é esse cara. Porque quando você sabe quem é o CEO, quem está por trás disso, dá para você entender se isso tem futuro ou não. Vamos lá atrás desse cara, chama Scott Wu, né? Cognition AI. Ele mora em São Francisco hoje, na Califórnia, Estados Unidos. Ele montou a empresa Cognition e ele fez economia em Harvard. Então, Harvard a gente já sabe que é a universidade mais difícil de se entrar no planeta, quanto mais terminar o seu major, a sua formação lá dentro, né? Ele fez as duas, ele entrou e terminou. Ele hoje tem 478 conexões, então assim, no mundo da internet ele é um cara desconhecido. 478 conexões. Ele é o fundador da Cognition, só que antes ele tinha iniciado uma outra empresa chamada Lunch Club. E essa Lunch Club, da última vez que eu olhei sobre ela, ela já tinha ganhado um investimento e já estava valendo mais do que 100 milhões de dólares. Então assim, não é que ele começou a Cognition AI hoje e está esperando. Não, ele já tinha começado uma anteriormente e ela é sucesso. Ela primeiro levantou 24 milhões de investimentos, agora levantou 100 milhões, agora não, há quase 1 ano atrás. Ela levantou 100 milhões de dólares. Então assim, a empresa vale muito. Então ele não está começando do zero, ele não está começando hoje e prometendo mundos e fundos, ele já entende do que ele fala. Antes disso ele trabalhou como software engineer na ADPAR e a formação dele foi em Harvard, beleza. Mas se a gente for olhar sobre o Scott Wu, esse menino aqui, ele já apareceu na televisão algumas vezes. Deixa eu colocar nas imagens aqui, ó. Tá vendo esse menino aqui? Acho que ele tinha 12 ou 13 anos, tá? É ele. Ele é um menino prodígio em matemática e números e agora em programação. Ele começou a aprender a programar com 12 anos de idade, tá? Nesse programa de TV aqui, olha só, esses daqui são os pais dele. Aqui, ó, são os pais dele e ele. Então, no show de televisão, o menino ele é tão inteligente que o cara começava a fazer a pergunta de matemática, antes dele falar a pergunta, ele já pitava lá e falava, essa é a resposta. Tá? Se você puder, vai no YouTube, procura sobre ele e tenta achar esse show aqui. Você vai ver que é muito interessante. Tá? Então, ele já era um menino prodígio desde, sei lá, dos 12 anos de idade, 10 anos de idade. Agora, e será que ele já ganhou alguma coisa? Querendo ou não, o Scott Wu, esse daqui é o relatório do International Olympiad of Informatics.
é uma Olimpíada Mundial de cálculos, de matemática, aonde ele, vamos aumentar isso daqui, ó, aonde peraí que eu acabei cortando um pedaço aqui, aonde em 2012, pelos Estados Unidos, ele tinha 6 rounds, né, aonde no primeiro ele respondeu 58, no segundo 20, no terceiro 100, 55, mas isso daqui deu uma taxa de acerto de 93,23% e ele ganhou medalha de ouro. Medalha de ouro quer dizer o quê? Que não tem nessa competição, no planeta, ninguém melhor do que matemática, em matemática do que ele. Não tem ninguém melhor em matemática do que ele. Aí ele fez a mesma coisa em 2013. Só que olha a taxa de acerto dele, 98,66%. E depois, em 2024, ele ganhou de novo a competição com medalha de ouro, só que agora com 100% de acerto. E quando a gente fala Olimpíada de Matemática, não é um cálculozinho pequeno, não. Cada questão tem uma página, onde você olha e você fala assim, ó, eu não sei nem ler isso. Aqui em 2014, ele não errou nem uma questão. Isso nunca tinha sido visto anteriormente. Ele não errou nenhuma questão. Indo pra frente, tá? Aí ele pega os amigos mais inteligentes que ele tem, das empresas anteriores que ele já trabalhou, e ele monta o time da Cognition AI. Essa galera aqui, ó, só tem cabeça. Tem gente que participou em Olimpíadas também, tem gente que participou, que já trabalhou nas melhores empresas de tecnologia do planeta, que já trabalhou com inteligência artificial. Quer dizer, querendo ou não, ele tá com um time que entende o que ele quer. Aí, ele precisa de dinheiro, não é? Adivinha quem investiu nele? Esse cara aqui, ó, chamado Peter Thiel. Peter Thiel é nada mais nada menos que um angel investor, é um investidor, que foi um dos primeiros a investir no Facebook. O Peter Thiel, junto com o Elon Musk, da SpaceX, da Tesla e assim por diante, foram os que montaram o PayPal. Então esse cara aqui, ó, quando ele vê uma oportunidade, com esses olhão aí, ó, ele sabe que aquilo lá pode ser o futuro. Então, eu contei isso para que você não ache que, não, é só um menino que tá fazendo um monte de promessa aleatória e não sabe o que tá falando sobre. Não. É uma criança, um menino prodígio que cresceu, que do zero montou empresas que valem mais de 100 milhões e agora tá falando que montou um software chamado Devin. Esse aqui é o nome dele, ó. Cadê o nome dele aqui, ó? Devin, tá aqui, ó. Devin, que é o primeiro AI, que é um primeiro engenheiro de software AI, tá? Vamos dar uma olhada no vídeo, comentar um pouco sobre o vídeo dele aqui. Então, olha só. Esse daqui é o Scott, ele começa a falar, aí ele apresenta a plataforma Devin. De cara aqui, você já vê que é uma plataforma web. Ela tem um campo para digitar o chat e ela tem um campo chamado Workspace, onde tem algumas abas aqui, Shell, Browser, Editor e Planner, tá? Aí ele digita o que ele quer. Então, aqui ele falou, por exemplo, para criar um programa, alguma coisa assim. Aí o Devin começa a falar para ele, tá? Eu vou criar, eu vou fazer isso. Só que o Devin, a primeira etapa dele, ele criou um planner. O planner é nada mais, nada menos que o passo a passo. Ele falou, olha, eu vou criar isso como primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo e assim por diante. Aí depois do planner, ele começa a criar o programa e ele tem um shell embutido, quer dizer, ele cria o programa dentro da plataforma dele mesmo. Ele não só dá o código e fala, vai lá, pega esse código, copia e cola em outro local. Não, ele cria lá dentro mesmo. Mas aí, e se ele encontrar algum erro? E se ele começar a criar o programa e na instalação de uma library ou qualquer outra coisa ele encontrar um erro? Sabe o que ele faz? Ele tem um browser aqui, ó, onde ele pesquisa na internet sobre como resolver o problema. Aí ele vai lá,
resolve o problema, lê a documentação, resolve o problema e coloca a aplicação rodando. Ele ainda mostra, quando a aplicação está rodando, como ela estava nos passos anteriores e o que ele foi fazendo para solucionar aquele problema. No final das contas, quando você pensa não pode ficar melhor, ele vai lá, acho que é mais ou menos nessa etapa aqui, ó. Ele cria uma documentação, ele documenta a aplicação, como qualquer desenvolvedor faria. Então, quer dizer, por um prompt, eu digitei o que eu queria mais ou menos, ele foi lá, criou, encontrou erros, solucionou os erros, colocou a aplicação rodando, ele não só passou o código, vai, tenta isso daqui, filho, não. Ele colocou a aplicação rodando e depois ele criou a documentação. Ele faz mais coisas também. Aí ele começou a falar sobre o Devin, não é? Só que se você pegar essa página aqui e começar a assistir os vídeos, é muito mais assustador do que só isso. Porque aqui embaixo ele mostrou alguns exemplos como é que o Devin consegue aprender tecnologias que não são familiares a ele. Então ele acessa a internet, aprende e começa a aplicar. Ele constrói aplicativos end-to-end, do início ao fim. Ele consegue consertar bugs, problemas, issues com codebases de forma autônoma. Ele encontra o erro e vai lá e consegue corrigir o erro. Ele consegue treinar outros AIs, ensinar outros AIs ou outros modelos que ele esteja utilizando. Ele consegue acessar o GitHub e na parte de issues, quer dizer, de problemas, e corrigir aqueles problemas. Não são todos, mas daqui a pouco eu vou te mostrar quantos que ele consegue. Só que tem um aqui que esse me assustou. A Upwork. Devin's Upwork Side Hustle. É claro que ele pegou um exemplo que não era tão difícil, tão complexo, tá? Mas ele pegou o URL do Upwork, onde faz freelancer, né? Um freelancer. Tinha um cara lá postando um projeto, se você quiser assistir o vídeo depois, pode assistir. Tinha um cara lá postando um projeto, e nesse projeto ele falava o seguinte, olha, eu preciso de criar uma solução que lê a imagem de uma estrada e procura por buracos na imagem. Buracos na estrada, tá? Aí é para criar um alerta sobre aquilo lá. Então, o desenvolvedor, ele passou o URL, só o URL do projeto lá na Upwork, lá no freelancer. O Devin olhou, foi lá, leu, começou a construir a aplicação, encontrou o erro, solucionou, gerou a documentação, testou a aplicação e mostrou o resultado dos testes. André, você está falando então que o Devin ele consegue resolver problemas da Upwork? Coisa que programadores normais deveriam fazer, ou fazem, não é? Para ganhar dinheiro? Pelo que eles estão falando, foi o que ele fez. Tá? Aí a performance dele que é assustadora. Porque se ele for colocado para resolver problemas no GitHub, tá? Maior repositório do planeta, tá? Ele consegue resolver 13,8% dos problemas lá. Sabe quem está aqui embaixo? ChatGPT 4 consegue resolver 1,74%. Aí você fala, André, 13% os mais negativistas, né? 13% não é nada. Faltou 80 e tantos por cento aí. Mas essa daqui é a primeira versão do Devin. É a primeira vez que o Devin está aparecendo. Se na primeira vez ele já consegue responder 13% de todos os problemas que foram passados para ele, imagina a versão 2, a versão 3 e a versão 4. E aí? Se no primeiro ele já arrancou 13%, eu acho que a versão 2 ele vai arrancar no mínimo 60%, 70%. Se não, 100%. Então, dá uma olhada nessa página aqui. Agora, o que eu acho disso? Eu acho que quando a gente vê uma notícia dessa, a gente só quer negar, não é? Você tá ficando doido? Pegar o trabalho de todos os desenvolvedores? Não, porque é normal negar. Aí a próxima etapa é você jogar para baixo. Mas não resolve nada. Fica resolvendo aí só 13%.
Mas de uma hora para outra o negócio começa a funcionar. Então, será que eu acho que os desenvolvedores vão ser trocados por um AI? Não sei. Literalmente não sei. Mas abre o olho. Já tem plataforma aí falando que vai. Negar, não olhar, meter o pau, não é uma solução de adulto. Tá? Fica de olho. Há 1 ano e meio atrás, isso não existia, não passava pela nossa cabeça. E daqui 2 anos? Como é que vai ser?